Traição vai ser sempre um assunto da moda? Provavelmente sim. A grama do vizinho é sempre mais bonita? Não necessariamente. A emancipação feminina facilitou a infidelidade da mulher? Total. A internet democratizou a traição? Isso a gente pode dizer que sim. Dizer que sim. A Forbes Advisor divulgou uma pesquisa em julho deste ano, Pondé, sobre infidelidade no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Veja só as conclusões. Olha, vou te ler as principais. Primeiro, mais de 60% dos entrevistados, foram 2.000 e a pesquisa foi feita pela OnePool. Mais de 60% dos entrevistados disseram ter tido um affair no local de trabalho. Aí, em 40% desses casos, essa situação implicou a traição de um parceiro. Ou seja, o cara era casado, a mulher era casada. Mas, veja só também um outro lado. 43% dos casos acabaram em casamento. Isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas conheceram seus parceiros no local de trabalho do que a quantidade de pessoas que conheceu o seu parceiro ou parceira na internet, nas redes sociais, que hoje é muito comum. Na verdade, olha, ele disse aqui, a pesquisa diz que isso significa quase o dobro, você tem 2 vezes mais probabilidade de se casar ou de se aconchegar ou de se juntar a alguém que você conheceu no ambiente de trabalho do que alguém que você conheceu no aplicativo de namoro. O que você acha disso tudo? Primeira coisa que eu acho é que isso é a prova cabal que até agora o compliance não deu em nada. Pois é. Tem um poder afrodisíaco, assim, o ambiente de trabalho? Então, eu fiz esse comentário sobre compliance porque o compliance tem claramente um problema com a dimensão erótica da vida. E quando eu digo erótica, não estou dizendo necessariamente deitar na cama, transar ou transar na escada do prédio onde você trabalha. Eu estou me referindo a essa dimensão do eros, mais no sentido assim, mais clássico, das relações entre as pessoas, né? E principalmente o foco na perseguição das relações entre homem e mulher, em que necessariamente não chega no sexo, não é isso. Mas que tem um certo balé, uma brincadeira, uma dança, que já pode dar em risco. E que o compliance não está conseguindo sufocar. Mas que ele tenta sufocar a todo custo, porque ele enxerga isso como risco. O trabalho, por si, é um ambiente que tem uma definição, tem uma dimensão, não definição, tem uma dimensão erótica, de novo, do eros clássico, ou seja, criação, enfrentamento de problemas juntos, cotidiano ali, vivendo junto, resolvendo situações, passando por estresse, solucionando estresse, criando situações ou trabalho ou soluções que têm uma dimensão erótica. Sem falar no tempo que as pessoas passam juntas. Sim, e se parte desse tempo significar viajar junto, aí acabou, né? Porque aí você está no hotel, você está longe, não sei o quê, aí tem a hora do relaxamento, o happy hour, blá, blá, blá. Você está numa cidade que não é a sua, ninguém conhece, ninguém viu. Então, o que essa pesquisa mostra é que o ambiente de trabalho não é necessariamente só o ambiente onde você trai. O ambiente de trabalho é um ambiente onde você pode conhecer a pessoa com quem você vai casar, né? Ou você pode, inclusive, abandonar o parceiro ou a parceira anterior para ficar com a pessoa que você conheceu no trabalho. Então, não é à toa que pessoas que são mais ciumentas, sejam homens ou mulheres, têm um foco todo especial de ciúme alocado no ambiente de trabalho. E tem razão em pensar assim. Toda razão. A pesquisa que você mostrou aí, né? Essa estatística, digamos assim, é quase um ciúme científico. Uma ideia dessa deixa qualquer paranoico feliz, ou mais infeliz ainda, né? Aquela referência a que só ocorre infidelidade quando o amor já acabou. Bom, isso é uma das... me parece que isso é uma das hipóteses mais ingênuas sobre esse tema, né?
Muito pelo contrário, a infidelidade pode acontecer em meio a uma situação em que você se sinta, inclusive, dividido entre as duas pessoas, entre as duas situações, né? A infidelidade pode aparecer como uma expectativa de que, na realidade, a pessoa com quem você se envolveu traz a você uma versão de você que você não conhecia. É muito comum se dizer que entre casais, quando a mulher é infiel, o cara nem sonha, que ela faz de uma tal forma que o sujeito não descobre. O contrário não é verdade. Muitas vezes, quando o cara é infiel, a mulher descobre, no sentido que o homem seria muito mais atrapalhado, digamos assim, de alguma forma, para realizar algo desse tipo. Ou a mulher muito mais dissimulada? E quando eu digo menos atrapalhada, é isso que eu quero dizer, mais capaz de manter a situação dentro de um jogo em que o cara nem percebe. Ou, às vezes, o cara nem está prestando atenção nela. Esse assunto, digamos assim, as diversas reações de uma situação como essa, é muito difícil de você matematizar. Inclusive porque muita gente mentiria, né? Ver uma reportagem que mostra o sucesso de um serviço de namoro online só para pessoas casadas e a longevidade dos detetives contratados para descobrir casos extraconjugais. Vamos ver. Quando a monogamia se torna monotonia. Esse é um das várias redes sociais disponíveis na internet para quem está em um relacionamento fechado. O Ashley Madison é um site para relacionamento destinado a pessoas casadas. Inclusive, o próprio lema do site é o seguinte: Life is short, have an affair. Em tradução livre, a vida é curta, tenha um caso. Então, ele é um site direcionado para a infidelidade conjugal. Em menos de 1 minuto, foi criado o perfil no maior site de traição do mundo. O nome é falso, o e-mail não é verificado. Uma lista de mulheres dispostas a encontrar com um homem casado aparece na tela. E por 13 euros é possível mandar uma mensagem, conversar e chamar para um encontro. E em julho de 2015, ele foi vítima de um ataque hacker, de um grupo específico, inclusive. E esse grupo ele demandava, entre outras coisas, que o site fosse fechado. Essa empresa ela não acreditou nas ameaças desse grupo e, em contrapartida, eles fizeram a liberação de uma quantidade enorme de dados desse site. Houve uma pesquisa sobre as cidades que mais expuseram dados dos indivíduos cadastrados. E, pasmem, a cidade de São Paulo está em primeiro lugar nesse ranking, dentre as 25 cidades mais pesquisadas. O objetivo é fazer com que pessoas que já têm um relacionamento aparentemente estável possam pular a cerca. E, nesse caso, eles encontraram um excelente nicho de mercado. Por incrível que pareça, depois desse vazamento, o site ainda continua ativo com milhões de usuários. Houve uma série de extorsões para alguns desses. Então, até digo que alguns se separaram, outros pagaram valor financeiro para os criminosos, e isso fez com que algumas pessoas conhecidas até fossem expostas na época. O resultado disso também foi uma aplicação de multa na ordem de 11 milhões de dólares por um escritório de advocacia norte-americano. Mercado forte para pular a cerca e também para descobrir. Isso em 98, o mercado estava bastante aquecido, principalmente na área de investigação conjugal. Foi onde eu deslanchei aí na questão de ganhar cliente e seguir na profissão. 70% é a investigação privada da área conjugal. É o que mais faz, é o que mais se tem, né? A traição conjugal, desde que eu entrei no mercado, é o carro-chefe. É o que mais se pede, é o que mais a gente tem procura. Um trabalho de uma semana conjugal é em torno de R$9 mil. Tá? O custo de um detetive hoje por dia ele varia de R$1.300 a R$1.600 em São Paulo, dentro da capital de São Paulo. Tá? Mas esse valor ele pode ser alterado, ele pode ser maior, dependendo do grau da dificuldade do trabalho. Paga e paga até muito mais, tem trabalhos que são até de valores mais elevados, né? Quando se trata de empresa, quando se trata mesmo da questão conjugal, né? Não é só o fato da pessoa pagar para saber que está sendo traído.
Às vezes existem muitas coisas que vão desencadear economia para o cliente sabendo que ele está sendo traído. Às vezes um casamento que a pessoa é noivo, por exemplo, é um casamento que ele está marcado e ele descobre que a pessoa é infiel. A gente faz todo o registro de imagem, fotografia, filmagem, mantém o cliente sempre alerta ali do que está acontecendo, dando feedback minuto a minuto nas situações que são comprometedoras, né? Então é um trabalho bem transparente, né? A infidelidade talvez seja uma das 3 ou 4 questões mais constantes na história da humanidade. 3 ou 4? Sei lá, um número, um chute, de repente Você 2. está botando assim no mesmo patamar de morte, por exemplo? Não, a morte é top, porque inclusive é biológica, né? Não tem nem o que discutir. A morte não dá para comparar com nenhuma outra experiência humana enquanto incidência, porque é 100%. Mas só para eu ter uma ideia da gravidade que você está dando, é comparável a quê? Sei lá, matemática aqui pouco importa, mas eu diria que a constante da presença da infidelidade. Isso eu não quero nem dizer que é no sentido de que 90% das pessoas são infiéis, que inclusive é uma afirmação absurda, ninguém sabe. O que eu quero dizer é que o tema, ele é tão constante quanto que continua havendo mercado. Continua havendo mercado para a infidelidade, né? Pessoas continuam investindo em fotos, em profissionais. Ele mesmo deu valores ali que não são tão maus assim. Se não me engano, ele disse que 70% do trabalho dele, né, é em cima de pesquisa de suspeitas conjugais. Sim, é o carro-chefe, ele falou. É o carro-chefe do business dele, né? Então, provavelmente a infidelidade é tão constante na vida quanto pessoas terem que pagar conta. Thaís, você acha que os homens traem mais do que as mulheres? O que você acha desse clichê? Bom, eu não acho que seja um clichê. Eu acho... Bom, pesquisas a gente sabe que em que as pessoas mais mentem são as relacionadas a sexo, mas todas elas indicam uma maior preponderância da traição masculina. E eu acho que isso ainda é verdade porque os homens foram incentivados, têm uma cultura mais disseminada de traição entre os homens. Mas eu acho, e isso, quem escreveu sobre isso foi a Miriam Goldenberg, que foi nossa recente entrevistada. Ela disse que as mulheres estão traindo cada vez mais por insatisfação. Então, os homens trairiam, continuariam traindo como sempre traíram, por uma questão, digamos, de tradição, e as mulheres passaram a trair mais por uma questão de insatisfação e que, aparentemente, é uma insatisfação crescente. Então, eu acho que ainda os homens traem mais, porque tem uma cultura, mas eu acho que a coisa tende ao equilíbrio. Onde a ocasião faz o ladrão? Com certeza pode fazer. Eu não acho, apesar de que, evidentemente, se alguém fez uma pesquisa sobre essa, é uma daquelas que não vai servir para muita coisa, como muitas pesquisas, eu não acho que isso possa ser afirmado como 100%. Né? Acho que tem pessoas que podem, sim, estar numa ocasião que facilitaria, no caso, a infidelidade e não fazê-lo, de fato. Acho que em muitos casos poderá, sim, a ocasião fazer o ladrão. Como eu descrevi há pouco, em algum momento, ambiente de trabalho, viagem juntos, hotel, longe de casa, ninguém conhece, tomar um drink no final do dia, relaxar, falar do trabalho, não sei o que e tal. A distância entre o quarto e o outro é um andar. Pronto. Né? Essa é a tal ocasião que faz o ladrão. Mas tem pessoas que mesmo nessa situação não farão. Mesmo querendo fazer, não farão. A minha principal crítica à ideia da traição amorosa como um mal necessário para o casamento, para o relacionamento, é o fato de que me parece uma espécie assim de autojustificação de algumas pessoas, principalmente homens, né? De autojustificação de que eles ou elas, mas eles cometeram a traição, mas no fundo eles estavam tentando de alguma forma salvar o casamento, portanto é um pecado um pouco menor, entende?
Eu identifico nesse argumento uma tendência que é muito comum hoje em dia, que é uma espécie assim, de autocondescendência. Então, assim, não, você traiu seu marido, sua mulher, ou seja, quem for o parceiro, mas, na verdade, isso foi feito porque é o mal necessário. A vida estava muito rotineira. O outro argumento comum é assim, quando você trai a pessoa, você aprende a dar valor ao que você tem em casa. Então, é mais ou menos a ideia de que alguém deve ir para a guerra para poder dar valor à vida. Não. Às vezes as pessoas vão à guerra porque elas não têm outro jeito, porque aconteceu uma guerra no lugar onde elas vivem, ou porque profissionalmente elas são soldados, ou elas são correspondentes de guerra e tem que ir onde a guerra está. Então acho que tem essa afirmação de que a traição é um mal necessário para manter o casamento. Eu acho ela uma afirmação um pouco canalha, né? Agora, não há dúvida que você pode ter relacionamentos, e aí que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque como hoje todo mundo busca máximas para se auto-justificar, eu não duvido que você pode ter determinados relacionamentos que uma traição pode salvar o casamento mesmo. No sentido de que as duas pessoas, ou uma delas, para salvar normalmente tem que envolver as duas, se toque do que está acontecendo. Então, nesse caso, eu não ergueria como uma máxima, porque eu acho que ao erguer como uma máxima vira uma espécie de auto-justificativa condescendente, mas nesse caso me parece sim que talvez, de repente, um caso amoroso fora do casamento pode trazer para dentro do relacionamento uma certa consciência da desvalorização que você estava dando ou do sentimento de tédio que você está sentindo. As pessoas mais velhas costumavam dizer que, principalmente as mulheres, de que os homens, em algum momento, sempre ficavam entediados e cansados, principalmente quando as mulheres chegavam à menopausa e elas tinham uma diminuição no interesse sexual e os homens não, que isso fazia com que os homens tivessem casos com mulheres mais jovens, mas contanto que o chinelo estivesse debaixo da cama dela, ele continuava sendo o marido dela. Isso, claro, deixa muitas mulheres hoje com vontade de sair gritando uma ideia como essa. Mas isso era uma coisa que se falava, então mantinha o casamento de certa forma equilibrado, já que o marido continuava com o desejo sexual muito ativo e a mulher, por conta da alteração hormonal, tinha o desejo sexual diminuído, então a traição por parte do marido fazia com que o casamento continuasse no seu lugar, porque afinal de contas casamento não é só relacionamento afetivo sexual, casamento é toda uma história, um conjunto de patrimônio, e não só patrimônio material, eu estou dizendo aqui. Então, assim, essa questão da traição, eu acho que, na verdade, ela está mais inscrita na ordem daquilo que já se falava na Idade Média, que é do acaso. Às vezes acontece, tem gente que procura, gente que não procura e encontra, né? E não resta dúvida que, por exemplo, hoje, o fato das mulheres estarem circulando pelo ambiente de trabalho, isso acaba ampliando a expectativa, inclusive alguns dizem que ampliou a infidelidade feminina, o fato de que as mulheres circulam pelo ambiente de trabalho, no sentido que o ambiente de trabalho acaba aproximando homens e mulheres, isso acaba aumentando a possibilidade de que você se interesse por pessoas fora do seu casamento, já que, inclusive, o casamento sofre a pressão do cotidiano e muitas vezes esses relacionamentos não sofrem essa pressão. Mas eu acho que deixar muito barato justificar uma traição com a ideia de que é um mal necessário para o casamento.